Bom dia a todos. Hoje é sábado, 27 de julho de 2019. Este é o círculo número 382 e o título é Colegiologia, aqui dentro das atividades da sexta semana paracientífica, que está acontecendo aí durante toda essa semana, com vários colegas que vieram de fora, colegas aqui de Foz do Iguaçu, estudando o processo da paraciência. E hoje a gente vai discutir os colégios invisíveis, né? Então a gente está com a turma toda aqui, as pessoas que já pesquisam isso há mais tempo, e eu acho que vai ser um debate bem produtivo para todos nós. Vocês têm a folhinha aí, eu acho que o pessoal da internet aqui tem todos esses macetes, né? Microfone. Eu vou colocar ele aqui, ó. Ficou melhor? Então, nós estamos com a folhinha aqui. Eu não sei se o pessoal os telecirculistas, se eles receberam aí, depois vocês postam para nós aí no YouTube, tá? Mas essa folhinha, a gente procurou trazer aqui alguns conceitos básicos de colégio invisível para a gente poder debater. Nós estamos aqui, né, com a equipe que coordena os colégios. O Roberto Almeida está aqui participando com a gente hoje, especialmente, então, ele que preside, né, a coordenação de todos os colégios invisíveis. Então, a gente tem pessoas aqui no tertuliário hoje que conhecem muito o Colégio Invisível há mais de 10 anos de pesquisa. Mas o lance aqui é o seguinte: e você que não conhece muito, ou você que, né, quais são as suas dúvidas sobre colégios invisíveis? Né? Esse assunto, desde que eu entrei na Conscienciologia, o professor Valdo já falava de colégios invisíveis. Né? O Roberto Almeida pegou essa temática e pesquisa até hoje esse assunto, que é super importante. E vale a pena hoje no debate a gente falar e trazer as dúvidas, e vamos trazer. Se a gente não conseguir chegar em consensos, pelo menos a gente, entre mínimos e máximos, né, a gente chegar aí em algum denominador sobre essa temática. E aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quem que quer ler aí para nós a primeira definição que a gente trouxe aí, que é a definição do Reurbanizados? Microfones apostos aí, quem quer? Flávio. Definição: o Colégio Invisível da Conscienciologia é a organização não institucionalizada formada pela rede de conexões entre os pesquisadores, através do vínculo consciencial, para fomentar o aprofundamento das investigações e intercâmbios científicos em torno das especialidades da Conscienciologia. Homo Sapiens Reurbanizados, página 103. Ok, a gente trouxe, e aí hoje a gente descobriu que essa definição o Roberto Almeida ajudou a fazer, que está lá no Reurbanizados. E tem uma definição do Roberto Almeida aqui que a gente trouxe também. Quem quer ler? Então, posso continuar. Os colégios invisíveis da Conscienciologia são a reunião, através de vínculo consciencial pela ideia, de pesquisadores independentes e de várias instituições conscienciocêntricas em torno das especialidades da Conscienciologia, para realizar otimizações nas pesquisas conscienciológicas através de contatos assíduos, multidimensionais, virtuais e presenciais, visando a comunicação efetiva de suas investigações. Joia. Essa definição está no site Colégios Invisíveis da Conscienciologia, vocês podem ter acesso. Oi? Está publicado na revista Consciência também. E uma terceira definição que a gente trouxe para começar o debate, que é sobre colégio invisível somente. Quem quer ler? Hoje é de graça, tá, pessoal? A gente não está cobrando nada para falar no microfone. Aqui.
Definição. O Colégio Invisível é um grupo de pesquisadores trabalhando... Espera aí. Estou com dificuldade de enxergar, desculpa. Está desligado. Está desligado. Então, vamos lá. Essa aqui é a definição de colégio invisível, Isso, que é um grupo de pesquisadores trabalhando numa linha de conhecimento ou especialidade científica dentro de comunidade científica multidimensional, informal, com vínculo consciencial, pela ideia a ser pesquisada e implementada na prática pela coordenação da comunicação efetiva, eficiente e eficaz, e encontros assíduos entre seus membros. Legal. Pessoal, a gente trouxe essas 3 definições aqui. Primeiro, que o colégio invisível não é um conceito da conscienciologia, e 2 definições para a gente debater ao longo da manhã. E para começar, eu queria perguntar para vocês, quem puder aí dar alguma ideia inicial, na experiência de vocês, o que vocês acham que é um colégio invisível? O que vocês... Na cabeça de vocês, assim, o que seria um colégio invisível? Sem olhar no Google aí, tá? Não vale olhar no Google. Alguém quer falar? Nós temos pergunta hoje aqui para 3 dias. Nunca tivemos tanta pergunta num círculo mental somático. Assim, tem quase 25 perguntas aqui. Pode falar. Posso tentar arriscar aqui uma definição. Da sua visão, né? Porque a definição até está aqui. Mas assim, o que você acha que é, assim, nas suas palavras? Entendi. Para mim, o colégio invisível ele é uma forma de manifestar no intrafísico uma série de conexões que você já viu no seu curso intermissivo. E é uma âncora para você conseguir achar pesquisadores ao redor do planeta que estão pesquisando o mesmo tema para poder servir de atrator ressomático. Um processo de interconexão, né? Entre pesquisadores. Quem mais? Não vale timidez aqui, tá, gente? Isso é um comunicado, né? Você pisou aqui dentro, você tem que falar. Fala aí, Luiz. Então, alguém pode pensar que talvez seja algo um pouco fora do alcance, mas não é. Se 2 pessoas passam a se comunicar, e isso passa realmente a nutrir um intercâmbio, isso já se inicia, 2, 3 pessoas. E nessas definições, a gente vê ali que tem um aspecto que fala de uma organização não institucionalizada. Então, a essência de um colégio me parece que é essa conexão motivada entre pesquisadores que resolvem desenvolver uma ideia. Assim, o início dessa ideia realmente é muito simples. E o que é interessante é que esse nível de organização pode variar bastante. Um colégio invisível, não institucionalizado, ele pode ter uma força de um holopensene muito grande. Na medida em que ele se organiza, ele pode assim, programar pesquisas, eventos, encontros, né? Ele pode ter uma rede de alcance geográfico assim, muito grande, né? Pessoas de diversas partes do mundo, né? E, ao mesmo tempo, pode ser simplesmente a conexão de 2, 3 pessoas de uma localidade. Então, o que interessa é o pesquisador independente, né? Ele não se isolar, ele iniciar um tipo de comunicação organizada, ele se interessar por isso, né? Se interessar pelos outros pesquisadores, se interessar em divulgar, em discutir os seus achados, né? Tudo isso é muito natural na ciência, mas quando isso se organiza, a pessoa se organiza, né? Assume esse papel. Veja que na história é comum o valor dessas cartas entre pesquisadores. Né? Legal isso aí. Então isso começa a fundar. O Roberto talvez possa falar sobre isso, né? Como que historicamente se observou esse fenômeno dos colégios invisíveis. Veja, hoje a gente está numa época que tem a internet, tudo isso, mas antigamente eram cartas. Antes das cartas, quando não havia cartas, o que acontecia? As pessoas viajavam para se comunicar. Escola de Salerno. Viajava mesmo, né? Ele tinha que viajar e ir passando pelos lugares para ver tudo aquilo, conhecer, né? Isso vai formando a rede de conexão. São essas bases. Pois é.
Eu penso que pode contribuir também ao aprofundamento da pesquisa numa determinada especialidade, né? Que os colégios invisíveis reúnem, né, por especialidade. Então, a pessoa pode dar um aprofundamento bem maior dentro daquela especialidade. Eu acho que isso também é importante. Perfeito. Reforço da especialidade. Né? Fala, gente. Acho interessante, pensando em colégio invisível, ele é um pouco um contraponto à questão institucional, né? E a diferença parece ser que o colégio invisível ele só existe enquanto tem circulação de informação nessa rede. Se não existe circulação de informação, ele morre. Ele tem um motor. Ele é um EV, próprio, né? que ele tem um motor, ele é dinâmico. Só funciona se circular. Só funciona se estiver andando. Se não estiver andando, não funciona. Perfeito. Diferente de uma instituição. Cada um tem sua característica própria, seus objetivos, né? Mas isso é uma característica interessante, porque uma instituição ela pode funcionar 100 anos sem fazer nada, né? Só ali na administração, fazendo reme-reme. A gente tem exemplos inúmeros de instituições na SOCIM que estão paradas aí, às vezes há séculos, sem fazer muita coisa, sem desenvolver muita coisa. Mas acho que o Colégio Invisível ele tem uma característica de dinamismo que, para se manter, ele precisa do dinamismo, e o dinamismo que alimenta ele, e esse dinamismo é pesquisa, são ideias. Então, é a troca de ideias, a criação de novas ideias que alimenta, né, essa rede. Acho que isso é interessante, né? Parece que ele se desconecta do físico, né, do ponto de vista assim institucional, para poder acelerar, né, uma coisa mais assim mental somática, mais solta, digamos assim, né, mais fluídica, né, em termos de organização. Mas por que vocês acham que é invisível? Por que a palavra invisível? Então, só um pouquinho disso, deixa eu só... nós estamos aqui com mega especialistas, né? Nós estamos aqui... Os caras estudam isso há 20 anos, né? A gente já vai chegar em vocês. Mas, assim, vamos ver o pessoal que está aqui para ver qual que é a ideia de vocês. Por que vocês acham que é invisível? Alguém tem algum pitaco antes do oráculo de Delfos falar aqui? Já vou dizer até o radical visível, de onde que vem. Calma, já vamos falar. Alguém quer falar? Fala aí. Bom, acho que tem algumas coisas que representam esses invisíveis aí, né? A primeira delas é que o colégio, né, naturalmente ele tem uma base física, né? Você tem um porta, você tem um teto, você tem a parede. Então, o colégio invisível, ele existe apesar disso. Você não precisa disso para poder funcionar. E acho que uma outra acepção do quesito invisível seria também uma relembrança, uma rememoração para as pessoas de todas também as consciências que estão envolvidas no processo. Que além dos pesquisadores intrafísicos, você tem os pesquisadores extrafísicos em relação àquela especialidade. Legal. Legal. Isso é uma coisa que a gente discutiu essa semana. Quem mais? Por exemplo, gente, eu vou montar um colégio com o Roberto, com a Marta, como é seu nome? Com a Cecília, nós 4 aqui. Nós não somos invisíveis, mas o colégio é invisível. E aí? Eu acho que tem relação com o vínculo consciencial, está associado à questão da ideia, né, na definição que eu vi aqui. Vínculo consciencial pela ideia. Então, talvez essa relação do invisível tenha relação com a questão dos vínculos mentais somáticos que se formam no colégio. Uhum. Não necessariamente uma estrutura precisa ser construída para poder criar um vínculo consciencial entre as consciências que estão pesquisando aquela ideia. O vínculo consciencial é uma ideia também. Porque a pesquisa é multidimensional. Então, extrapola o campo das ideias mentais somáticas, que é elaborado no Mental Soma, e você faz uma pesquisa multidimensional para trazer para o intrafísico. Então, esse é o meu entendimento do colégio invisível. Tem coisa, gente, nisso aí.
Quer ver um negócio? Por exemplo, você começa a estudar um assunto, e aí, do nada, as pessoas começam a te trazer esse assunto sem você falar nada. Você começou a estudar aquele assunto, de repente alguém começa a chegar para você. Então, existe uma questão intangível, né? Invisível, né? Mas o colégio em si, mas vamos lá, alguém mais quer trazer, antes da gente passar aqui para... Fala, Isabela. Quando uma pessoa começa a estudar um tema e as coisas chegam do nada, aparentemente, tem uma máxima que diz: o universo conspira a favor. Estou só corroborando com isso que você falou. Da onde é essa invisibilidade, né? Mas fala aí, Ulisses, o que você traz ali para nós? É uma coisa muito simples. Não, uma ideia muito simples é que não necessariamente isso tenha o intuito de ser publicizado, né? Assim, pela rapidez das relações, o foco não é uma divulgação inicial, nem uma representação perante a sociedade. Essa representação perante a sociedade normalmente ocorre por meio da instituição. A instituição ela é uma espécie de uma materialização da ideia, né, de pessoas que se juntam para criar uma representação perante uma sociedade, para que aquela ideia ela se torne representativa socialmente. Isso implica em compromissos, responsabilidades. Quando uma instituição se consolida perante a sociedade, ela passa a assumir compromissos perante essa sociedade. O Colégio Invisível, como ele se propõe a se dedicar essencialmente a uma ideia, esse tipo de compromisso perante aquela sociedade ali temporal, local, uma prefeitura, outras organizações que sejam, isso não é necessário, não acontece. Então, em tese, fica ali meio invisível perante a sociedade, porque não é necessário e as relações se tornam a prioridade. Assim, isso, no fundo, é simples, quer dizer, os pesquisadores conversam e não necessariamente as outras pessoas ficam sabendo, né? O Colégio Invisível ele pode, sim, divulgar essas ações e deve, faz parte do movimento científico, né? Deve ser feito de uma maneira não necessariamente vinculada com essas regras assim, da burocracia social, né, das instituições, das estruturas. Eu queria ver do Roberto, por que invisibilidade? O que você, em termos de experiências assim de vocês, né? Por que esse nome, como que isso se aplica em exemplos assim de invisibilidade? Muito bem, eu fico muito feliz de estar com essas ideias aqui, mas vejam bem, um dos pontos, todos que foram falados agora estavam bem dentro, é isso mesmo, mas tem um aspecto da invisibilidade que é uma análise de essência e aparência e uma questão de bastidores de uma produção. Então, um dos desafios dos colégios é coordenar uma cooperação interconsciencial entre os pesquisadores para a produção de obras e de conteúdos e de artigos. Então, esse trabalho de bastidores, de cooperação, ele ocorre através das redes de conexão, de uma maneira informal, não é visível, mas daqui a pouco aparece uma obra como um resultado. E aí, isso não, a visibilidade nesse momento da aparência tem por trás todo um trabalho de cooperação que não apareceu. Então, esse aspecto da invisibilidade, ele é muito importante, porque é, como foi dito ali, um dinamismo entre os pesquisadores que cria esse processo. Então, e aí, não só entre os intrafísicos quanto os extrafísicos. Então, esse é um ponto muito importante para esse conceito. Exatamente. É o livro do Cid, é o livro da De Soma, é um exemplo, um protótipo agora para imaginar isso. Então, vários pesquisadores de vários locais se articulando para trabalhar numa revisão interpares, para qualificar o texto e aí muito legal isso, né? Sai um muito produto. Legal. Agora, parece que tem uma diferença, né, Roberto? Que assim, você monta um grupo de pessoas que se conhecem, intrafísicas, que vão trocar e-mail e tal. E você, às vezes, tem, para nós aqui, por exemplo, um colégio invisível, né, que realmente não aparece aqui para ninguém, por exemplo, dos serenões e de outras consciências e tal,
que também é invisível, que parece ser mais intangível do que a tangibilidade interpares nossa aqui. Então, parece que o colégio invisível, o conceito, ele é uma gradação também, né? Ele tem um processo de gradação, porque tem coisas muito sutis que, às vezes, a sua lucidez não vai permitir pescar a interconexão existente nesse processo. Né? Agora, nós, na nossa materialidade, a gente meio que usa e-mail, né? A comunicação física e tal, mas existe parece, né, que existe algo realmente mais sutil de conexão de colégios invisíveis, né? Não sei se você trouxe um ponto bem importante, porque na proposta de colégios invisíveis que o professor Valdo trouxe no 700, tem duas, vamos dizer assim, acepções importantes dos colégios. Uma seria de colégio invisível de pesquisadores que estão estudando um tema em comum. Isso é uma visão e é a que a gente mais trabalha entre nós. E existe uma acepção que é um processo de governança, que é o colégio invisível dos serenões, que é o colégio invisível dos despertos, dos evoluciólogos, que ali são tomadas decisões colegiadas. E isso é uma outra coisa que nós estamos caminhando agora com a colegiadologia, com a gestão colegiada das... Então você veja, tem duas vertentes. Uma é o colégio invisível dos serenólogos, os estudiosos da serenologia, mas existe o colégio invisível dos serenões. Uma instância gestora e uma instância de pesquisa. Uma acepção de pesquisa. Não sabemos exatamente como funciona o colégio invisível dos serenões e serenonas. Quem conseguir ser aluno ouvinte de algumas aulas extrafísicas, né, os serenólogos aí, para evoluciólogos, poderá entender melhor os aspectos ainda ignorados nessa dimensão quanto aos serenões. É isso aí. Muito legal. Muito bom. Alguém quer trazer mais alguma questão antes da gente passar para frente? Eu só queria esclarecer 2 pontos que foram comentados. Primeiro, um aspecto forte dos colégios é que você não precisa ser voluntário de instituição conscienciocêntrica. Então, esse aspecto faz que muitas pessoas que estão longe de instituições conscienciocêntricas possam se aproximar e participar de pesquisas, sendo que tem que ter algum curso de ingresso na conscienciologia e tem que estar afim a uma especialidade, porque a questão dos colégios é a especialidade. Então, e outro aspecto é que às vezes a pessoa pode ser uma só, não precisa ter companhia de outras consciências intrafísicas para começar um colégio invisível. Você se afiniza com a ideia, tem posicionamento para iniciar um colégio invisível, tem vários colégios que estão desativados, aí a pessoa pode ter a iniciativa de ativar o colégio, e a partir desse momento começa a aproximar outras pessoas afins. Então, não necessariamente no início tem que ser com muitas pessoas. Às vezes é somente uma e ficar essa pessoa com a ideia, trabalhando com as consciências, promovendo pesquisa. Centrar a ideia. Exatamente. E logo depois as outras consciências afins se aproximam. Legal. Olha, uma questão que suscita muito nessa pesquisa, nessa temática, é a questão das especialidades, né? Porque a própria pesquisa dos colégios invisíveis fala isso, né? Eu queria trazer essa pergunta para vocês: qual a importância que vocês veem de se ter uma especialidade? Porque a base do colégio invisível é a especialidade, né? Você ter uma especialidade. Por que isso é importante? Olha, uma das questões que nós podemos pensar é a questão da interassistência. Então, hoje na Conscienciologia existem centenas de especialidades. E cada pessoa, se identificando com um tipo de especialidade, vai poder, assim, fazer as suas recins e também prestar interassistência a partir dos resultados das pesquisas e também atrair o grupo de pesquisadores afins àquela especialidade e proporcionar assistência a outras consciências, consciências e consciexes. A interassistencialidade é uma questão. Quais outras questões? Eu penso que é o nível de profundidade também. Profundidade. Profundidade. Porque Conscienciologia, todo mundo está falando do mesmo paradigma, por exemplo.
Mas quando você vai para uma especialidades próprias, né? Seja, sei lá, paragenética, seja reumanologia, seja consciencioterapia, o nível de profundidade que esses pesquisadores vão conseguir atingir é melhor, até pelo nível de conhecimento e experiência que tem naquele assunto. Isso é uma questão importante, o corte, né? Para você não ficar na superficialidade. Tudo bem que tem a visão, a cosmovisão, né? Mas assim, você tem que dar uns mergulhos, né? O Ulisses trouxe ali, né, que no passado não existia isso, né, internet e tal, as pessoas viajavam. Por que a gente viajava? Porque a gente queria saber o que tinha de melhor ou mais profundo naquele ponto específico. Por que fazia as viagens, né? França, Inglaterra, né, Itália, Salerno, as pessoas iam para lá. Arábia Saudita. Arábia Saudita. Por quê? Pérsia. Porque a gente queria, né, aprofundar. O que tem de bom aí? O que essas pessoas estão fazendo? O que a gente tem que a gente não conhece, né? Isso aí lembra daquele filme do Avicena. Exatamente. Né? Que é bem interessante, que ele viaja muito na Europa, no Oriente. Eu queria completar nessa linha aí de o que aproxima, né? O que é importante dentro de pensar, estudar uma especialidade. No nosso caso, enquanto intermissivistas, eu penso que tem a ver com a nossa história pessoal, a nossa holobiografia, nosso mater pensene, algumas cláusulas das nossas proex. Então, o Colégio Invisível é uma oportunidade de aglutinar pessoas que têm projetos proexológicos comuns para elas se agruparem naquele grupo e focar exatamente a pesquisa e o aprofundamento daquela especialidade. Porque ou a gente vai ser aquele representante vamos dizer assim, daquele bolsão, daquele grupo, daquele campo holopensênico para ser desenvolvido e desassediado, fazer uma reurbanização daquilo. Então, aí, aqui no intrafísico, a gente passa a ser um pesquisador, agente, transformador, reurbanizador, e contribuindo para aquela especialidade, de um modo bem preciso, focado. A questão que o Ulisses trouxe, que dá essa diferença, né, entre as instituições que necessitam de estrutura física e o Colégio Invisível não necessita, o que ele precisa é dessa conexão em rede dos pesquisadores, essa conexão pensênica, e aí que entra a força, né, desse grupo que se propõe a se juntar dessa forma, né, para pesquisar uma determinada especialidade. Com isso, a própria especialidade ganha o destaque necessário que todos nós entendemos dentro do projeto maior da Conscienciologia, que é desenvolver a ciência, né, consolidar, sistematizar, estruturar, expandir, difundir. Né? Antes da gente passar assim, para umas questões mais administrativas do colégio, porque tem muitas perguntas sobre isso, né? Eu queria ouvir de vocês o seguinte: aquela pessoa que não tem uma especialidade e para ela se engajar num colégio invisível, né, ela precisa ter uma especialidade, ela precisa ter algum interesse por alguma especialidade. O que vocês podem orientar e quais são as dicas aí para que uma pessoa identifique a sua especialidade? Deixa eu ver. Eu vou falando mais alto enquanto não chega outro. Tem um aspecto importante. A gente pode olhar essa questão da especialidade para frente. Embaixo. Daqui que eu vou abrir. Nós podemos olhar a especialidade, a importância da especialidade conscienciológica, que por si só, toda especialidade conscienciológica, ela é cosmovisiológica porque ela mantém o paradigma. Então, ela é uma especialidade diferente de outras áreas que afunila e perde a visão do conjunto. Nenhuma especialidade isso é importante. Nenhuma especialidade da conscienciologia perde o paradigma consciencial, que é uma visão de conjunto integral da consciência. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo que aprofunda, tem um aspecto, vamos dizer assim, do passado, presente e um aspecto presente e futuro. Nós falamos aqui do presente e futuro, o desenvolvimento da ciência conscienciológica, a fundamentação de todas as especialidades é importante.
Mas existe até olhando aqui o livro dos credores, grupo kármico, existe um aspecto passado, presente, que tem a ver, porque uma das sinonímias de colégio invisível é grupo karma intelectual. E aí existe um aspecto de união entre as pessoas, porque se você for analisar por que determinada linha de conhecimento você tem mais afinidade. Então, aspectos históricos do colégio invisível, as primeiras reuniões que a gente fazia aqui, na visão do professor Valdo, ele falava assim, ó, vou dar alguns exemplos. O colégio invisível da cosmoética, na época, cosmoeticologia, é a reunião dos autocorruptos anônimos. É isso aí. Então, olha só a sutileza que o professor Valdo falou. A reunião do colégio invisível da conscienciometria são os autoalienados anônimos. E isso tinha uma questão que ficava clara nas primeiras reuniões, porque nós fazíamos reuniões, os primeiros encontros do Colégio Invisível eram 3 dias de 3 horas, então eram 9 horas com o professor Valdo debatendo a especialidade. Legal. Então não tinha essas atividades atuais, e ele fazia os encontros dos colégios com a presença dele 3 horas de manhã em 3 dias. Que bacana. E isso era um momento de aprofundamento. Então essa visão dele de trazer o aspecto grupo kármico em torno de uma especialidade, ele é muito importante para o desenvolvimento, porque é uma autossuperação e um processo de recomposição com aquele tema. E a pessoa precisa quebrar o preconceito, né, e o drama dessa condição, porque quando você fala um negócio desse, a pessoa, eu nem vou lá, né? Os autocorruptos anônimos. E aí a pessoa vai ver assim, poxa, peraí, entendeu? É justamente o contrário. É essa desdramatização que a gente precisa para poder dar o próximo passo. E aí que entra o que a Marta falou, a assistência que existe. Então, a gente fez parceria com a Apex, alguns encontros na semana da Apex, Colégios Invisíveis com a Apex, porque nós tínhamos a parceria na questão da identidade interassistencial. Então, tem um curso para definição da especialidade, da identidade interassistencial, que é importante para a ProEx, e exatamente isso que a Ana comentou. Então, isso é importante para a gente reunir as pessoas. E elas terem essa maturidade de reunir. Não é só para, eu tenho interesse, curiosidade nisso. Você tem algum nível de responsabilidade com a especialidade. Com o passado, principalmente. Né? Fala, Cris. Então, eu acho que é um pouco nessa linha, é interessante mesmo, porque eu me lembro que quando o Valdo comentou isso, eu estava no Colégio Invisível da Cosmoética, e a gente se achava os cosmoeticólogos, assim, os especialistas, né, na cosmoética. Mas aí eu fiquei pensando, inclusive nessa condição do passado, é que, por exemplo, pode ser que a gente tenha já trazido, em termos paragenéticos, ideias relacionadas ao aspecto mais intrafísico que aquela especialidade traz, entendeu? Então, por hipótese, já trabalhamos muito com a questão da ética, muito com a questão da política, mas aí essa já pisamos na bola. Já pisamos muito na bola, né? Principalmente. Só que esse aspecto multidimensional, essa visão que o paradigma consciencial traz, né? Que é a cereja do bolo em termos de um conhecimento e uma reperspectivação daquelas ideias que eventualmente o pesquisador ou a pessoa já tenha trazido de vidas passadas, entendeu? Porque se não entra na conscienciologia e pode continuar ainda com uma visão de retropensenidade relativa à vida passada. Muito conhecimentos, até seu ponto de vista até mais teórico, assim, claro, isso é fundamental, mas a visão multidimensional, experimentológica, autopesquisística, descrenciológica, eu acho que o aprofundamento nas especialidades também é bem importante para o entendimento da conscienciologia. Porque, talvez eu pense, por que de uma especialidade? Porque é uma maneira de nós começarmos em um recorte, né, nós entendermos melhor qual que é a proposta da neociência conscienciologia. Porque a conscienciologia estuda tudo, então não dá numa vida para você estudar tudo de tudo, né? De uma maneira mais profunda. Você pode até fazer isso, mas não de uma maneira profunda como o paradigma consciencial requer. Então, quando você tem uma especialidade ou mais especialidades ao longo da sua vida, isso é uma outra coisa também que eu queria dizer que é bem importante, porque às vezes a pessoa ela se identifica com uma especialidade
E ela acha que vai ficar aquilo ali o resto da vida intrafísica dela. Pode até ser, mas é interessante também que a pessoa passe a estudar e a fazer principalmente associação entre as especialidades. Porque essa é a maneira de que eu, pelo menos da minha experiência, assim, chega um ponto que se não houver uma interdisciplinaridade, uma interespecialidade, fica difícil, inclusive, de até você troca de aprofundar grupos, a própria né, Cris? especialidade que você está. Troca de grupos, Então, né? essa troca, ela é muito importante. Entendeu? Então, eu vejo isso, esse comportamento, às vezes, dentro do voluntariado, até mesmo dentro da pesquisa, que a pessoa ela se sente, não, agora eu vou ficar aqui na instituição XYZ o resto da minha vida, agora eu vou ficar aqui nesse colégio invisível o resto da minha vida, entendeu? E quando que o ideal seria, pelo menos na minha visão, na minha experiência, de tempos em tempos, a pessoa ir conhecendo, né? Outras... Não é ficar pipocando o tempo todo, né? Não é ficar mas borboleteando. Mas é você ter esse sensing. Não é ficar borboleteando. Perfeito. Mas ela ir galgando, né, novas especialidades. Tem uma fala do Valdo, que inclusive está gravada em Tertúlia, que ele fala assim, olha, vai chegar um ponto que vocês vão ter uma especialidade de dia, uma de tarde e uma de noite. Aí, mas como assim? Mas isso não é dispersão? Não, vocês vão entender isso mais lá na frente, entendeu? Legal. Então, eu acho que essa flexibilidade sem a dispersão, né, mas visando justamente um aprofundamento e uma visão de conjunto. Tem que ter um desapego, né? Ao mesmo tempo que você tem um apego, também. Você tem que ter o desapego para poder, né? Interessante. Agora, tudo é muito novo, né, Eduardo? Eu acho que enquanto eu, pelo menos, enquanto egressa de primeiro curso intermissivo, é tudo muito novo. Então, realmente, eu acho que a especialidade ela vem mais num sentido de autoassistência também, para a gente poder refazer ou criar sinapses, neossinapses mais coerentes com a proposta do paradigma consciencial e, a partir disso, né, poder fazer TARES e tudo. Mas é tudo muito novo para a gente também, né? Então, é mais, acho que é, né, Roberto, os autocorruptos anônimos, né? Os autocratas anônimos, os bélicos anônimos, que aí vão se filiando em especialidades que ajudam a fazer um pouco também essa reversão, né, da pensanidade. Com o tempo você perde aquele preconceito e vai querer saber realmente qual foi o seu furo, né, para você poder identificar o público-alvo, poder ajudar. Isso que você falou, Cris, é interessante porque faz pensar sobre aquela condição, né? Você tem o negócio da governança que o Roberto falou aqui, da questão intangível de colégios invisíveis que realmente ninguém vê. E, por exemplo, será que cada colégio invisível nosso aqui, de contatos, tem a sua, provável, né? É o que se espera, né? A sua contrapartida extrafísica, né? Que é totalmente intangível mesmo. E aí, você furar isso e tentar estabelecer um estreitamento maior com essa governança daquela especialidade, né? Uma das ideias que você está trazendo aí são as centrais extrafísicas, né, das especialidades. Centrais extrafísicas das especialidades. Então, existe central extrafísica da verdade, central extrafísica da energia, da fraternidade, com essa característica. Quantas centrais extrafísicas existem? Ninguém sabe, né? Pode falar aí, pessoal. Não, eu queria complementar nessa linha aí da ideia da recomposição, né? Porque tem um conceito que é da metoptata, né? Que é aquele metoptata, que é aquele período negro assim da nossa serexologia, né? Que se coloca que o intermissivista, todo intermissivista é uma espécie de ex-criminoso, né? Que tem a ver com esse período. Ex-criminoso, não, mas o Valdo coloca assim mesmo nesse verbete, você pode ver lá. O ex-criminoso no caminho de se recompor, né? É óbvio que se a pessoa fez um curso intermissivo, alguma coisa ela já caminhou nessa recomposição, mas não tem jeito, todo mundo aqui veio da criminologia, desculpa aí. Esse é o assediador olhando para você, bonitinho, falando agora de cosmoética. A gente não ter esse nível de realismo serexológico, isso é assim, a gente está tentando se enganar e tal, né? Não tem jeito. Então, assim, é uma coisa, partindo desse princípio, uma coisa mais ou menos óbvia, assim, mais ou menos evidente, mais ou menos lógica, que aquilo que a gente se dedica hoje com mais afinco,
que tem, para quem tem aí uma especialidade mais identificada, tal, e que já está trabalhando mais ativamente em termos de ProEx, de GESCOM, isso tem a ver com uma linha de recomposição principal relacionado a um delito. Vou pegar assim, um delito, um erro, uma pisada na bola, né? E às vezes são 2.000 anos, né, Alexandre? Às vezes são 2.000 anos que a pessoa errou e essa vida agora é que é para fazer o ajuste de 2.000 anos para trás. Então, eu vou pegar um exemplo que eu estava lendo ontem a respeito do pessoal, os deckpacks dos paraceltas apareceram aí sugeriram para o Valdo lá escrever umas coisas lá num verbete do DAC, que é o historiografologia. Por que esse povo está interessado nesse tema, né? Lá tinha conteúdo, algumas coisas ali de celta falando, né? Não, isso aqui não está muito certo, né? Isso aqui, em termos de recomposição, mas o tema central é a historiografologia, que é da grande omissão daquele grupo de não escrever nada, e eles sumiram na história, sumiram em termos de, você vai tentar estudar, você não encontra nada, porque ninguém escreveu nada, né? Então, assim, o povo que veio dessa época, por exemplo, pode estar envolvido com para historiografia hoje, né? Esse tipo de historiografologia, né? Não só para historiografia, historiografologia, né? Às vezes você olha só aquela especialidade que você está se dedicando, mas você não se atina. Você não se atina do seu O que é isso? passado. Qual que é a responsabilidade? Qual que é o... Mas é claro que a gente já caminhou alguma coisa dentro dessa recomposição para poder, senão você não estaria levantar aqui. o bracinho do curso intermissivo. Mas aí não é a estaria nossa aqui. segunda etapa aí, num outro nível, né? Isso é bom porque a pessoa às vezes tem um chicote, o auto-chicote é muito forte. E ela, porque eu sou um essa ideia que você falou do criminoso, aí a pessoa né? fixa só na parte do criminoso, mas a pessoa tem que ter noção. Exatamente. Eu fui criminoso, mas eu já fiz alguma coisa, 51% em tese, todo mundo senão tá você não aí, estaria aqui, senão você não a pessoa conseguiria estar aqui. Então, eu acho que ela isso é já importante está na recomposição, mas trazer. está no meio da rampa lá, né? Mas vamos voltar aqui, pessoal, para uma próxima pergunta, que é o seguinte. Agora a gente entrando um pouco mais na prática do Colégio Invisível. Você queria falar? Tá bom. Então vamos finalizar ali. Vai, fala, Isabel. Você perguntou sobre a especialidade. Na minha ótica, a especialidade tem a ver com o público-alvo a ser assistido e a identificação disso. Então, é mais fácil a gente identificar o público-alvo do que ter a especialidade propriamente dita. Tanto que cada especialidade, pelo menos no Colégio Invisível, a gente levanta no mínimo 100 temas afins para poder a gente começar a aprofundar o estudo. E a pessoa chegando por um tema, aos poucos tateando, ela vai adentrando a especialidade. Agora, como que é essa coisa do público-alvo? Primeiro, eu sou artista, meu padrão é artístico, a cura, vamos dizer, daquele bolsão, ou da retroalimentação daquele bolsão, se dá pelo oposto, pelo contraponto, pela cientificidade. O equilíbrio ele dá pelo estudo mental somático da especialidade para a cura daquilo que me vulnerabiliza. Então, é muito importante a gente não renegar, assumir, identificar e assumir aquilo que é meu mata-burro. Agora, um bolsão ele pode ser, ele atrai a especialidade, ou o bolsão ele atrai dois tipos de pessoas. Aquela que tem profundo conhecimento e aquela que tem lacuna desse conhecimento. O assistente e os assistíveis. E aí tem que aprofundar para entender como é que dá os mecanismos assistenciais. Porque só identificar já é um mega passo. É 50% da cura, digamos, daquele trafaro, aquela retroalimentação positiva.
Só um detalhe, os telecirculistas que estão ouvindo a gente aqui, isso que a Isabel está falando é super importante para você identificar a sua especialidade, para você olhar o leque de opções de colégios invisíveis. Senão você vai perder o debate aqui. Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Sobre a questão da especialidade. Fala, Glaucia. Só um minutinho. Quem estuda, por exemplo, quem estuda uma especialidade, uma IC que já assumiu, ela precisa olhar o contrário. Se eu estou na Unisim, que é a união, integração, provavelmente o meu público-alvo é quem eu desuni em outras vidas. E assim vai para cada área que a gente atua. Então, como nós somos consciências zeradas e multidotadas, e somos ex-tudo, ex-bélico, ex-clérigo, ex-isso, ex-aquilo, nós temos muitos Hoje tem umas pérolas aqui, né? Muitos públicos a serem Ex-tudo é assistidos. ótimo. Então, a gente precisa estar preparado para assisti-los à medida que eles forem se descortinando. Tá bom. Fala aí, Glaucia. Só queria fazer um contraponto aí, né? Teve 3 falas ali, foi até somando aqui o que eu estava pensando. Concordo que a gente está numa fase de recomposição e aí a gente tem que olhar o público assistido, né? Ex-criminosos, concordo, está tudo certo. Mas, assim, eu queria fazer um contraponto na fala da Cris, porque ela não trouxe só o Colégio Invisível, ela trouxe a questão das ICs também. Talvez pelas minhas dificuldades, pelas minhas, né, imaturidades, sei lá o que for, mas, assim, eu penso que agora, depois de 15 anos de consciência terapia, que eu estou entendendo o que é consciência terapia, entende? Então, eu admito que possa ser uma dificuldade minha. Eu entendo a importância de transitar nas especialidades, né? A medicina, você faz medicina primeiro, para depois você escolher a sua especialidade. Então, você tem que ter uma visão generalista, que o Walter sempre falava. Seja especialista, seja generalista, ele sempre falava isso, né? Eu entendo isso, mas eu acho que tem uma coisa que é do aprendizado, que é prioritário, que é proexológico de cada um, que aí não dá para ficar pipocando de ser. Eu sei que vocês usaram a expressão, não é pipocar. Mas, assim, eu hoje não me sinto à vontade de não contribuir com a OIC, por exemplo. Estou dando meu exemplo pessoal, tá? Depois de tanto que eu aprendi, que agora eu me sinto em condições de retribuir mais ou menos. Ainda acho que pode ser mais. Então, assim, eu só queria fazer um contraponto, porque senão a gente faz uma apologia tem as questões individuais, né? Cada um sabe do seu chapéu. Deixa eu passar aqui para frente, gente. Entendeu, Glaucia? Eu acho que o importante é refletir a respeito. Foi muito bom você ter trazido isso, porque eu acho que é muito importante a pessoa refletir a respeito. No seu caso, você está muito consciente. E aí, eu acho que todas as pessoas que refletem a respeito, que estão conscientes, que pensam sobre isso assim de uma forma profunda, que analisam, é fundamental isso, né? Eu acho que isso que você está trazendo, eu acho que complementa o que a gente está falando, que tenha muita relação com essa condição da pessoa estar lúcida, ela está coerente, entendeu? Porque ela realmente vivencia com a questão proexológica dela, isso é fundamental. Eu acho que é importantíssimo isso. E aí a autorreflexão, a ponderação, a autodecisão, isso é soberano mesmo. Eu acho que o que a Cris trouxe, e a gente reforçou aqui, é a importância da lucidez para a possibilidade de você ampliar a sua visão de conjunto. Isso é um princípio geral, mas cada um vai avaliar a sua condição. E pode até ser, Glaucia, desculpe, que em algum momento depois, mais lá para frente, da própria consciência terapia surjam outras especialidades que requeram outros grupos mais específicos, né? E por aí vai. Então, tudo é possível. Só um adendo bem rapidinho. Que vocês estão falando, estão me lembrando um estudo de um cara chamado David Epstein, que ele estuda muito a questão dos gênios da humanidade. E pessoas que se dão muito bem em diversas áreas, desde esporte até áreas mais, que ele chama de wicked problems, problemas mais complexos, assim, que são difíceis de você definir, que eu acho que é o caso da conscienciologia, né? A gente está sempre lidando com problemas muito complexos. E o que ele levanta é que existe um certo mito da super especialização. Então, o pessoal coloca, por exemplo, pessoal desde pequenininho para poder fazer xadrez, ou vôlei, ou tênis, e tenta fazer isso
desde o mais cedo possível. E o que ele repara nas pessoas que elas realmente causam um impacto na humanidade é que tem um período inicial da história da pessoa em que ela vai em diversas áreas do conhecimento para só depois ela ter uma determinada especialidade, como a Glaucia estava falando ali em cima. Você ter uma generalização e depois vem o especialismo. E através dessa generalização inicial que eles conseguem fazer um upgrade das ideias que existem num determinado campo devido às conexões de ideias que eles fazem com diversas áreas. Para poder ter a visão de conjunto e poder aprofundar, né? Deixa eu entrar numa outra questão importante aqui, pessoal, que é o seguinte. Para o pessoal, para quem participa e para quem não participa de colégios invisíveis, tá? Quais são as atividades, ou quem não participa, quais são as atividades que você supõe um colégio invisível tem, cria, né, de oportunidades? Quais são essas atividades do Colégio Invisível? Alguém já participou, tirando o pessoal que está aqui, né, os super especialistas, alguém já participou de um Colégio Invisível na Conscienciologia? Oi, eu participo do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia faz tempo já e acho imprescindível assim essas reuniões porque junta o pessoal assim de várias nacionalidades no caso, né? E é a especificidade do colégio mesmo essa, né? Reurbanização. Então, nesse sentido, o colégio... Quais são as atividades que vocês têm lá no Colégio Invisível? O que vocês fazem? São reuniões, né? E, virtuais? Virtuais, no caso, a cada 2 semanas. Eu não sou tão atuante assim, né? Mas tem o pessoal da Alemanha que faz as visitas técnicas em cidades, né? Já foram para Berlim, a Anne fez né, para Nuremberg. Então, são, nesse sentido, né, atividades, até ela estudou um caso de uma universidade que era, no passado, algo nosográfico, então, que agora foi reurbanizado. Então, é nesse sentido. Agora vai sair também um livro, né, de artigos, então, do pessoal que está escrevendo, né? Então, é bem Para quando interessante. que está esse livro, hein? Tem alguma ideia? A previsão é final do ano. É? Mas... Poxa, que bom. Que legal. Mais um fruto, né, de Colégio Invisível. Super legal isso. E quem mais participa de Colégio Invisível que quer falar aí? Eu já ia fazer um apanhado. Quem mais que ia falar? Que você? Olha, sabe o que está valendo também? Quem não eu acho que a participa de um maioria colégio né? e pensa, tipo assim, o que será que faz no Colégio Invisível? Isso que é legal. Alguém que não participa do Colégio Invisível? Olha, Alexandre, fala aí o que é mais você acha? Fácil quem não participa, né? Crie hipóteses. O que você acha que se faz num Colégio Invisível? Eu acho que o povo deve discutir, assim, mandar mensagem para o outro, deve ter grupo de WhatsApp, talvez, e-mail. Eu imagino que deva ter uns que o povo começa a dispersar e daqui a pouco vamos voltar aqui para o assunto que é o Colégio Invisível, não é? Não tem nada a ver com o Bolsonaro, com essas coisas que estão acontecendo ainda, mas esse tipo de coisa, a não ser que seja da parapoliticologia e tal, mas eu imagino que deve ter isso, o povo deve pensar em fazer trabalhos conjuntos, publicação conjunta, GESCOM, deve um mandar outro texto de ideias para discutir, ver se, olha, pensei um negócio aqui, vê aí, o que vocês acham? Isso tem lógica, não tem lógica? Eu acho que deve ser por aí. Uma liberdade, assim, né? Eu atualmente não participo, mas assim, deve ter uma liberdade de troca, né? Tipo, deve ser as pessoas, vamos pôr assim, você está tentando se reunir com
É um pouco da ideia da amizade raríssima, né? Que é assim, aquelas pessoas que mais têm afinidade mental somática com você dentro daquele tema, que você mais teria interlocução de ideias avançadas dentro daquele tema. Isso cria um senso de pertencimento incrível, né? Pertencimento, pertencimento mental somático, você tem conexão forte com determinado grupo, né? Perfeito, é bem por aí mesmo. Essa afinidade, ela é um dos primeiros pontos de liga, né, entre esses pesquisadores, e cada colégio tem a sua dinâmica, sua criatividade, devido às pessoas que estão ali reunidas, que vão adaptar, adequar, estruturar e ter a rotina de atividades, né? Em geral, é de 15 em 15 dias, ou semanalmente, os encontros virtuais. E há, então, um planejamento dessas atividades. Podem ser por debates, atividades de leitura e debate, de escrita e debate. Então, existe uma dinâmica que é própria de cada colégio e que aí seria interessante cada um poder dar um pedacinho de como que é realizado. Mas existe também um interesse de fazer a interlocução com outros grupos. E esses outros grupos não é necessariamente com outro colégio. A gente pode ter essa interlocução para idealizar e planejar uma parceria. Então, se você tem uma pesquisa que o grupo já está maduro naquele assunto, naquele tema, e já gerou uma GESCOM, seja artigo, verbete, ou um curso, ou oficina, workshop, qualquer coisa assim, isso pode ser colocado como proposta de parceria com qualquer outro grupo, né, para viabilizar e mostrar isso a público e ampliar o debate, sair daquele grupo que é exclusivo do colégio para uma amplitude maior e troca e aquilo ampliar, aprofundar e diversificar para todo mundo, e todo mundo ter um aumento de conhecimento. Então, nessas atividades, por exemplo, que nós participamos do Colégio Invisível da Parapoliticologia, de fato, não é uma reunião de bate-papo de dizer, ficar falando dos fatos aí, né, da forma como eles estão, já a mídia já exaustivamente, às vezes até fazendo antisserviço, né, de debate, mas a gente estabelecer a conexão com os bolsões extrafísicos aos quais a gente tem ligação por causa da nossa holobiografia, e nós começarmos a ficar conscientes desse processo para quando a gente estiver debatendo, já ficar autolúcido, se auto-observando das repercussões que isso ocorre. Então, uma linha, talvez, que a gente possa aí avançar para debater os efeitos quando a gente está em cada um na sua localidade, o efeito que dá na pessoa, no pesquisador, que ele está sozinho, mas ele está conectado, pensenicamente e comunicacionalmente, né, na comunicação, mas cria um holopensene, um campo, né, que se instala, e aí a possibilidade de você perceber que você está realmente amparado, que tem aquela formação mesmo do campo para estudo daquela especialidade. Então, o que se faz num colégio invisível, em termos de atividade? O que tem lá? Antes da gente chegar nisso, eu acho que é bem importante... Está desligado, Roberto. Uma coisa importante que é para a gente refletir, eu gostaria de ouvir a opinião também, a relação que existe entre essa especialidade e o conceito de pesquisador independente, que a gente debateu aqui desse já. Trabalho grupal. Então, o que tem de contradição, aparentemente, um paradoxo entre falar em pesquisador independente e uma rede de pesquisadores? O que tem aí? Mas se é independente, ele não precisa dos outros. Mas que independência é essa? Eu queria ver se as pessoas refletiam juntos, para que isso vai mostrar um pouco da essência do porquê tal colégio. A gente teve um círculo aqui de pesquisador independente. Exatamente. Tem uma conexão muito séria com esse tema.
E que ele, para mim, aqui está um dos aspectos importantes do Colégio Invisível, e aí eu não sei se as pessoas gostariam de colocar algumas coisas. Tem umas hipóteses aqui, mas eu queria ouvir também. Eu acho que essa pergunta do Roberto é o seguinte: você tem um pesquisador independente, né? Se o pesquisador ele é independente, então por que ele se ligaria, né, num colégio invisível, que também teoricamente tem que ser, né, as pessoas precisam ter algum nível de independência para poder pensar livremente, soltar a mente, a pesquisa e tal. Então, vocês entenderam o que está por trás aí desse negócio? A gente debateu esse assunto aqui uns 3, 4 ciclos para trás. Alguém quer falar alguma coisa? E o Valdo até falou isso não lembro o que foi, se no LOR ou no DAC. Mas ele fala exatamente isso que o Roberto está trazendo aí. Eu acho que aí entra um pouco de novo no contraponto entre a questão de colégio e instituição. Instituição a gente poderia pensar em IC e colégio, né? Vamos pôr Invisível da Conscienciologia, né? Que cada um tem seus objetivos, cada um tem uma finalidade, a forma de funcionamento, o viés de assistência de pôr para um lado ou para o outro, né? E pela forma de funcionamento de uma instituição conscienciocêntrica, por exemplo, você tem uma estrutura e você precisa ter atividades para pagar aquela estrutura, né? Então, você precisa ter cursos, né? Às vezes isso pode gerar uma formatação ali de quem está pesquisando. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa vinculado a uma IC, aquilo tem que virar um subproduto ali de alguma maneira, né? E passa por uma série de critérios, né? Que tem que ter, que é para uma finalidade específica ali, né? Que também está fazendo o desenvolvimento de uma especialidade, mas é um viés específico. Eu acho que o Colégio Invisível, essa questão de pesquisador independente, ela entra como assim, uma pesquisa desvinculada um pouco desse é mais livre com suas vantagens e desvantagens, tá? Tô falando assim. Tô falando que a coisa da IC é negativa, não. Precisa pensar no problema. Qual o problema de você ser um pesquisador independente? O problema de ser um pesquisador independente. Existe um problema quando você pensa nisso. Você é um pesquisador independente. Teoricamente, você não vai estar na ciência convencional, participando de congressos, de palestras, porque você... Que linha que você é? Não, a minha linha é independente. Isso é uma situação que pode acontecer. Que situação é essa? Entendeu? Você está isolado. Exatamente. Isso é um problema. Né? Esse é um problema, porque o pesquisador independente ele corre o risco de se isolar. Entendeu? Mas fala aí. Essa questão aí do isolamento é perigosa mesmo. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque acho que uma coisa é o isolamento, a outra coisa é você ser independente. O independente ele tem muito a ver com a questão da pessoa conseguir ser líder das próprias ideias e conseguir gerar novos métodos, novas abordagens e novas formas de ver. Mas tem que ver o zeitgeist, está entendendo? Não, sim, mas, por exemplo, uma determinada instituição ela pode se isolar mesmo estando dentro de uma IC. Perfeito. Então, tem isso também. Perfeito. Mas uma coisa que eu acho interessante do pesquisador independente também é a capacidade dele de colocar o que ele pensa devido à ausência de rabo preso com um determinado grupo, coisa do gênero. Então, por exemplo, às vezes ele sabe que se não posso falar esse assunto aqui que a pessoa vai ficar ofendida, que aquele grupo ali não vai gostar e coisa do gênero. Então, quando ele está independente, às vezes eu posso aqui dizer o que eu penso, que eu estou falando para muito mais pessoas ao mesmo tempo, e aí a assistência dele é mais à la grande, é mais vasta. Ampliado. Eduardo, sabe o que você me fez lembrar agora, essa questão do pesquisador independente, que isso pode ser usado, né, no caso do Valdo, os assediadores, quando eu conheci a Conscienciologia em 1998. E 2000 e pouco, eu tinha dado
estudo, né, ciência convencional, sai fora, volta. E na hora que eu voltei do meu doutorado, estava terminando a tese e estava estudando o projeciologia, e aí os assediadores em cima de mim, né? Porque era um momento de virada ali. Eu sabia que até ali eu precisava estar na ciência convencional e dali eu não sabia o que era mais. Aí veio os assediadores. Como você, confiando num cara lá de Foz do Iguaçu, não sei o quê, você está ficando louca. Você está ficando louca, o que é isso? Por causa do pesquisador independente. Você não ouvia ele no congresso. Né? Aquilo que a gente validava na época. Do glamour, do congresso. E aí, a minha sorte, né, a gente, intermissivista, conta com o amparo, que aí eu fui, me deram a ideia. Eu lá, lendo 20, 30 artigos, eu já falei isso no momento aqui, achando o máximo, né, a rainha da cocada preta, né, lendo 20 artigos em inglês por dia. Aí eu abri as referências, os amparadores falaram, olha as referências que ele já leu. Na hora que lá, 4.000 e cacetada, nem lembro quanto que era. Aqui dele, deu uma... É tipo assim, ó, fica quietinho no seu canto, que o cara tá falando, ele sabe o que ele está falando, né? Mas isso é um problema. Então, o pesquisador independente, ele vai precisar publicar. E ele, até certo ponto, eu acho que... E aí foi a validação dele, pelo menos eu estou falando do meu caso pessoal, para servir de exemplo para a gente. Se a gente quer ser pesquisador independente, a gente precisa publicar e, de preferência, fazer os contrapontos com o que já existe. Que o professor Valdo fez isso com uma maestria que dificilmente a gente vai conseguir. Assim, ó, ele leu o que existia, entende? Ele foi a fundo em cada capítulo que ele escreveu, ele estava sabendo exatamente o que ele estava fazendo, inclusive do ponto de vista historiográfico. Né? Então, eu acho que isso aí é o nosso grande desafio, ser pesquisador independente, mas sem esquecer o passado, o que já existiu, o que já foi publicado, né? E aprofundar, aprimorar isso nesse novo paradigma. Agora, Roberto, fala aí sobre o isolamento do pesquisador independente e os colégios invisíveis. Na verdade, tem um ponto aí que, na verdade, o independente tem aspectos de ser uma pessoa, um livre pensador, e dele ter, como foi dito, colocar suas ideias sabendo que precisa ser colocada e não ter essas amarras de colocação. Mas para isso acontecer, e aí que vem uma importância dos colégios, isso é trabalhado em todo o desenvolvimento das atividades, é a questão da singularidade de cada consciência. Cada um tem que mostrar a que veio. E existe um grande, vamos dizer assim, processo intrafísico, o rolo compressor da banalidades, um processo de transformar as pessoas em consumidores, em pessoas robex, essas coisas, que tendem a neutralizar o potencial do intermissivista, da singularidade de cada um. Então, essa questão de você ter ambientes, e aí que a gente precisa ter as cognópolis, as instituições e os colégios invisíveis são altamente comprometidos com esse processo. Por isso, uma das atividades que a gente geralmente começa existe a lista dos 100 temas das especialidades. E isso a gente usa a técnica do professor Valdo. Escolhe um tema, você é o cara de referência desse tema. Higiene consciencial, a gente lembra a pessoa com a ideia, com a pesquisa, com aquele assunto. Isso traz força presencial e singularidade. Então, isso é muito importante. Isso, tudo que a gente faz na conscienciologia tem que incentivar esses processos. Então, isso é o que cada um aqui, que está aqui, pode pensar. Isso tem que trazer a força da singularidade. Eu acho que muitas vezes a gente pensa pequeno no sentido daquele negócio do criminoso, né, do ex-tudo que a Isabel trouxe lá. E aí a pessoa, às vezes, perde uma grande oportunidade, né? Porque se ela pensar assim, para você entrar aqui e ficar, você teve assistência. Então, assim, eu acho que essa variável é que pode, as pessoas que estão ouvindo aí o círculo de hoje, né, e que nunca pensou em entrar num colégio invisível e às vezes não identificou a sua especialidade e que se acha por baixo, acha que a gente está aqui debatendo que aqui, né, as pessoas são super, mega, ultra evoluídas e tal, isso não é para mim. Eu acho que essa condição, você precisa tirar essas barreiras, né? Porque a força, como o Roberto trouxe, né, a força, ela vem da identificação dessa especialidade, porque tem a ver com o seu trafor, tem a ver com o seu passado, tem a ver com o público-alvo, que a Isabel comentou lá também, né? Tem a ver com uma série de questões aqui que a gente está debatendo, né? Mas o passo é da pessoa, né? Ela precisa entrar nessa questão da singularidade, né? Eu acho que isso é
é super importante. A gente tem um monte de perguntas, como eu falei para vocês, tá, Eduardo, pessoal? Você quer falar? Dentro desse mesmo bloco aqui, eu penso que o pesquisador de algum colégio invisível, quando ele está fazendo alguma pesquisa própria, ele, apesar de ser um pesquisador de colégio invisível, naquele momento ele está sendo um pesquisador independente, está pesquisando uma linha própria de pesquisa, publicando o próprio livro, o artigo. Quando é uma coisa do colégio, eu penso, aí ele seria pesquisador do colégio, né? Essa é uma maneira que eu vejo. Existe uma variável aí séria, que é a disponibilidade da pessoa, né? Então, por exemplo, a gente debateu isso aqui, né, sobre pesquisador independente. Eu vou te dar, por exemplo, o meu caso. Eu não sou independente. Se eu for falar tudo que eu penso lá no hospital, entendeu? Então, assim, a minha relação, por exemplo, com um representante de laboratório é totalmente diferente dos colegas lá e tal. Então, e tudo é discreto, tudo quietinho, na minha, não posso ficar falando isso. Por quê? Porque a gente depende daquilo, do ponto de vista profissional. Então, o professor Valdo falava isso, é muito importante você ter o seu pé de meia. Para quê? Para dar-lhe um bananão, entendeu? E você poder falar o que você quiser. Então, a gente debateu isso exaustivamente aqui. Só que eu acho o seguinte, o Colégio Invisível, ele é uma ponte, ele é uma escola, né? Para você poder entender bem isso, né, Roberto? Mastigar bem essas questões, né? Para poder crescer e você criar um modelo para você. Ó, eu quero chegar naquilo lá um dia. E aí você trabalhar para um dia, né, chegar naquele patamar. Agora aqui, pessoal... Eduardo, pode falar um ponto só deixa eu tocar mais essa pergunta aqui para vocês, depois a gente volta aí. O que apenas um colégio invisível pode fazer, porque isso foi falado aqui, e eu acho que é importante a gente debater. O que um colégio invisível pode fazer que outros organismos não fazem? Por exemplo, qual a diferença entre colégio invisível e grupo de pesquisa? Antes do Delfos falar aqui... Antes do Delfos falar, o que vocês acham aí, o pessoal que não é de colégio? Essa é para vocês. Qual que é a diferença de um grupo de pesquisa para um colégio invisível? Eu tenho curiosidade de saber isso aí. O grupo de pesquisa ele não estaria vinculado a uma instituição, a um organismo consistente, o grupo de pesquisa ele não estaria vinculado a alguma instituição, alguma IC, algum organismo conscienciocêntrico, alguma pré-IC? Não sei, vamos ver. Pessoal, o que vocês acham? Seria esse vínculo que foi que a gente discutiu mais cedo, até que o Daibert comentou, dessa questão da independência ou não independência de estar vinculado a alguma instituição. Aham. Alguém mais quer dar alguém mais quer dar um pitaco nisso aí? Qual que é a diferença? Colégio Invisível e Grupo de Pesquisa. GPC. Socin Conscienciológico, 1990 e lá vai fumaça. Tá vendo? Grifo. Nossa. Groupon. Nossa. Nós estamos ficando velhos, hein, gente? Nós estamos exumando o esqueleto aqui, hein? Posso aqui? Sei Fala, Isaac. Que me parece, a gente já está indo para os esclarecimentos aqui. Eu nunca participei, né, de colégio invisível, mas conheço muita gente que participou, né, há muito tempo, e eu acho que as pessoas sentem mais liberdade, sabe, no colégio invisível, independente se existe ou não na IC, mais ou menos liberdade, isso é uma outra questão, mas me parece que há essa sensação de liberdade para pensar, estudar, e não há um outro compromisso nisso, envolvido nesse ponto. Então, me parece que é o que atrai bastante, assim, porque, claro que uma pessoa pode levar as duas coisas, né? O grupo de pesquisa na IC e o colégio visível, enfim, mas na IC há uma outra demanda sempre, né? Na manutenção daquela estrutura toda, né?
Então, o Colégio Invisível é só isso, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, exclusivamente isto. Me parece que essa é o que eu acho. Você pediu opinião, estou dando minha opinião. Eu vejo assim que podemos analisar do ângulo histórico. Antes dos colégios invisíveis, existiam os GPCs. E, historicamente, foi assim que aconteceu. Foram se constituindo localmente para algumas especialidades antes de ser criada essa ideia de colégios invisíveis. E então, quer dizer, os GPCs, os grupos de pesquisa conscienciológica, não desapareceram com os colégios. Existem alguns. Então, a diferença principal, eu penso que é no nível local, o GPC, nível local, e Colégio Invisível, nível internacional. Legal. Alguém quer dar mais um chute, assim? Quem não conhece? Tudo certo? Então tá, fala aí, Roberto. Qual que é a diferença? Importante, esse argumento que ele trouxe é importante, porque é um argumento parapolítico, né? Essa questão. A diferença é histórica, no sentido de que o primeiro colégio invisível que existiu foi o colégio invisível da conscienciometrologia, conscienciometria na época. E o conflito parapolítico que existiu, a ocasião era que esse grupo de pesquisa da conscienciometria se reunia com o professor Valdo aqui no CAEC para fazer alguns debates sobre conscienciometria. E nessa ocasião vinham pessoas participar que não eram voluntários do IPC. E na época um pré-requisito para ser do GPC era ser voluntário. Ó, eles estão perguntando isso aqui, tá? Só para você ajudar. Eles estão perguntando assim, ó, qual uma pessoa interessada em fazer parte do Colégio Invisível, o que precisa? Tem pré-requisito? Como que funciona? Já na sequência. Então, essa ideia de que havia uma restrição e até certo ponto um compromisso daquele pesquisador com o voluntariado naquela instituição trouxe uma crise, porque as pessoas queriam participar, tinha gente de outros países que vinham se reunir aqui, tinha gente dos Estados Unidos que se reunia nesses encontros. Foram uns 2 ou 3 encontros que aconteceram no CAEC sobre conscienciometria. E aí gerou um impasse do ponto de vista administrativo daquela atividade, e foi exatamente o momento que a gente estava estudando os colégios, e aí surgiu o colégio como exatamente uma instância de agrupamento, de coordenação de atividades, que liga não só o GPC, podem fazer parte do Colégio Invisível, quanto pesquisadores independentes que moram em outro lugar, ou pesquisadores de outras instituições. Na época não tinha isso. Que não são voluntários. Que não são voluntários. Então, essa universalismo, vamos dizer assim, de reunir as pessoas interessadas na especialidade é uma das características bem importantes para essa questão da diferença, né? E uma outra coisa que a gente também costuma explicar, alguém comentou assim, quando você faz uma pesquisa numa instituição, não necessariamente, mas os técnicos científicos têm um compromisso da pesquisa aplicada a gerar produtos e serviços, do ponto de vista da assistência. E na pesquisa do colégio é uma pesquisa mais pura, no sentido, eu quero pesquisar tal coisa, mas isso eu nem sei se vai dar um produto, mas eu quero pesquisar isso. Pode ser que no futuro essa pesquisa pura vire uma pesquisa aplicada e aí vai procurar uma para fazer parceria. Mas essa é uma outra característica também importante. A resposta ali é, as pessoas que têm interesse em participar, existe o site dos Colégios Invisíveis, que está aí até na... Qual que é? Fala aí. Qual é? Colégios Invisíveis da Conscienciologia.org. Oh. Tudo escrito, tudo junto, né? Separado, colocando essas na internet. Acho fácil. E existe aí um encaminhamento para as pessoas a partir disso. O pré-requisito principal, e aí é uma coisa importante que talvez a gente vai entrar mais à frente, mas é a relação entre IC e Colégio Invisível. Os colégios invisíveis dependem de um pré-requisito que é a pessoa ter feito um curso de entrada. Pré-requisito, curso de entrada. Porque não dá para receber uma pessoa no colégio zero, né? Zerada, porque a gente não tem... É como se fosse uma pós-graduação. Então, tem a graduação, que é aprender o vocabulário da conscienciologia, a terminologia, o neologismo. E aí a pessoa entendeu o paradigma e aí ela quer aprofundar. Mas qual que é a diferença do GPC
a diferença básica do GPC para o Colégio Invisível? A básica é que o GPC, como foi dito, ele está vinculado com as instituições, tem grupos de pesquisas, a pessoa tem um pré-requisito, às vezes, para voluntariado, para participar. Está presente, né? E ele geralmente reúne presencialmente. Tem que ser voluntário, GPC. Voluntário. E o Colégio Invisível reúne todas as pessoas que possam interessar na especialidade, estando ou não voluntárias numa instituição ou estejam em várias instituições. Agora, eu queria trazer uma impressão minha, eu acho que é de algumas pessoas aqui também, e a gente debateu isso nessa semana. Parece que o Colégio Invisível, ele já é, como você falou, assim, uma coisa mais avançada do ponto de vista de pós-graduação, porque eu vou entrar lá já sabendo qual que é a minha especialidade, não é? Já tem alguma... Pode ser que as pessoas às vezes não estejam tão claras assim. E o GPC parece uma coisa mais do aprendizado, ou não? Ou isso não procede? Não necessariamente, mas tem uma das características do grupo GPC, tem muito estudo das obras que já existem, né? E a gente também faz isso nos Colégios Invisíveis. Porque, na realidade, isso é um ponto importante. Quando a gente pensou que os Colégios Invisíveis, no primeiro momento, eles iam ser reunião de pesquisadores para desenvolver a ciência. Então, reunião dos cosmoeticólogos para produzir verpons na cosmoética. E dessa foi uma impressão inicial. E por isso que o professor Valdo trouxe, olha, não é bem assim, vocês têm que entender que as pessoas têm que se desenvolver. Então, existe um aspecto do desenvolvimento do pesquisador, legal. do desenvolvimento do conscienciólogo. Nós temos uma tarefa comum aqui na conscienciologia, que é desenvolver o conscienciólogo, mas a gente tem uma tarefa que é desenvolver o infexólogo, desenvolver o cosmoeticólogo, que são os, né, proexólogo, terepsólogo, todos os especialistas, porque nem todos os terepsistas serão terepsólogos. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, muito importante, para chamar a atenção. Nem todo inversor vai ser infexólogo, nem todo terepsista vai ser. E o Colégio Invisível reúne os pesquisadores daquele tema. Os ólogos. Os ólogos. Quer ser um ólogo, né? Venha para os Colégios Invisíveis. Seja um ólogo você também. Fala, Isabel, você está com o microfone. Eu participei de grupos de pesquisa no IPC, aí surgiu, né, o grupo do SOCIM, e hoje tem CES que tem grupos de pesquisa, sim, GPCs. Eles não chamam grupos, são GPCs. E a diferença que eu percebi é que num grupo de pesquisa a gente estuda, faz uma reunião de estudo, debate e conversas de troca de experiências. É bem, vamos dizer assim, mais social e intelectual. E o Colégio Invisível também participo. A gente já não tem esse tempo de ficar estudando. Tem que vir, a gente já vem com temas de escrita, já é um produto da pessoa para debate mental somático daquele processo. Então, ele realmente é um nível, os que eu tenho participado têm sido assim. Não dá tempo, a gente, cada um no seu lugar, já leu e já escreveu, já tem um substrato daquilo que aprendeu. Então, realmente é outro nível. Não é o filé mignon da conscienciologia, né? Vamos falar a real. Que a gente não tem massa crítica aí. Não tem muita gente que se disponibiliza. Mas pensa assim, você vai estar com pessoas que têm afinidades com você, estudando a especialidade que você gosta, te dando apoio, suporte, troca de informações, ideias. E tem outra variável incrível. Crítica, né? Que é o que constrói, né? E outra variável que me chama a atenção. Para mim, o Colégio Invisível, ele é de suma importância. Pena que a gente ainda não tem compreensão do alcance. Para o desenvolvimento, é onde a gente põe, assim, emerge todo o processo de autopesquisa. Porque, para mim, é como se fosse assim, a união da pesquisa com a autopesquisa, no sentido de a liberdade de autoexpressão, de tudo mais, mas ela une as pontas da pesquisa institucional temática com a autopesquisa também do mesmo tempo. Pela transversalidade, um Colégio Invisível de Cosmoética, por exemplo, ela pega pesquisadores de todas as outras especialidades. Ela não precisa estar lá dentro da IC Cosmoéticos. Ela pode estar em qualquer outra, pode estar fora, isso e é ela muito faz legal. parte daquilo. Então, é uma onda, para mim, é uma qualquer onda país também, né?
que é retroalimentado pelo... Qualquer país e qualquer idioma. Isso aí. Isso então, é muito isso legal. serve para todos os colégios invisíveis. Para mim, todas as ICs poderiam fazer parte de colégios invisíveis. Agora a pessoa que está em dúvida pensa assim, se você tivesse há 500 anos para trás, ia ser carta. Hoje é e-mail. Não, você sabe que tem um livro... Zoom. Skype, na hora, online. Você tem a ideia para a pessoa, já passa na hora. Tive uma projeção, estava lá, não sei o que, pum. Pô. Tem um livro que eu recomendo aos pesquisadores aí lerem, quem não leu ainda. Chama Sabedoria em Comum, de Fritjof Capra. Esse é um livro dele. Ele sempre foi um buscador de conhecimento. E ele é um livro autobiográfico. Então, ele conta toda a trajetória dele na busca pelo conhecimento. E ele tinha temas, ele não tinha com quem discutir. E aí ele ia atrás de um médico, o médico de ponta que tinha. Ele andou o mundo todo. Agora, Isabel, aproveitando que você estava com o microfone aí, e o seu passado de Unicim, tem uma pergunta aqui, ó. Quais são as conexões dos colégios invisíveis com as ICs? A gente já falou alguma coisa aqui, né? Mas, assim, o que vocês acham que tem essas conexões com as ICs? E quais são os dilemas? Quais são as questões que estão por trás dessa relação? Não, pode falar, Ricardo. Pode falar, Alexandre. Não, dentro disso aí, eu estou pensando muito aqui numa questão, porque dentro que a gente está discutindo dessa linha da questão da IC e do colégio, a Consecutivos lá tem um histórico que ele foi mais ou menos assim. Tinha o colégio acho que seria Exologia o nome, e que isso foi desenvolvendo num colégio, e daqui a pouco o colégio virou uma IC. E o colégio sumiu, vamos por assim. Eu não sou dessa época, não, tá? Mas... o Cosmoética foi assim, não foi? Juriscons foi assim. Não sumiu, continua, tem um né? histórico, assim, lá tem, né? Mantém os dois, né? Não, existe o colégio de visita da Cosmoética ainda? Ainda tem? Então é legal, porque, gestor, assim, faz IC, faz livro. Mas aí a questão é que a IC engoliu o colégio sumiu, entendeu? Aí não existe mais a instância colégio invisível. Aí não ficou só a pode. IC. Aí né? não pode. Aí eu estou pensando a respeito disso. O ideal é que tivesse as duas. Né? Mantivesse as duas. Porque o povo todo que estava lá acabou fazendo IC, fazendo aquele trabalho, estava todo mundo em comum gente, esse debate é super importante, gente. Super importante. Só que Por quê? agora eu começo a pensar, poxa, mas tem coisa que às vezes não tem clima assim, né? Não é que o pessoal não quer discutir, mas tem às vezes coisas que algumas questões específicas de pesquisa que ele está tentando desenvolver, que acaba que tem que cair um pouco mais no caso prático mesmo, né? Até questão de agenda, não, tem que caber na agenda algum lugar para colocar essa discussão aqui, para a gente parar de discutir, mas também é tanta atividade, né? A gente faz tanta atividade também, que tem coisas que a gente acaba ficando sem clima, não porque as pessoas não queiram debater, ou não, nada disso, mas talvez falte uma coisa assim meio... tem aqui uma discussão sem compromisso nenhum, sem compromisso nenhum assim, né? Sem compromisso de que isso vire alguma coisa na agenda, né? Sem que isso seja, sei lá, uma palestra, mas só uma discussão entre pessoas interessadas ali, né? E isso é uma coisa da característica do colégio invisível, né? Eu vou pedir uma coisa para vocês aqui, uma pausa, congelem o pensamento aí, quer dizer, não congele o pensamento, congele só a língua, só um pouquinho. Nós vamos para o comercial aqui rapidinho, a gente já volta com esse tema aí de IC, que é bem importante. Eu queria reforçar com vocês, amanhã o Alexandre Zaslavski, ele vai estar falando sobre método científico conscienciológico na tertúlia matinal. E a especialidade é a paraepistemologia. Muito bom, né?
fechando a semana aí. E, olha, essa notícia ela é bem bacana. É o nosso evento aqui internacional da ISIC, né? Connecting Consciousness. E até entregaram traduzido para o português. Ó. Semana Internacional promovida pela ISIC, em parceria com o CAEC. ISIC. É que é português, né? ISIC. Então, já que está em português, vamos ler em português, né? Mas tudo bem. ISIC, em parceria com o CAEC, com participação de diversas ICs, de 16 a 25 de agosto. Nós vamos ter o lançamento dos livros em inglês, pessoal, no hotel. Então é bem legal, quem puder ir lá, prestigiar e tal. Destaque para as atividades: jantar internacional no Mabu, balanço existencial, atividade bioenergética nas cataratas, enfim, uma programação bem bacana. Agora, esse recado aqui é para o setor A, para vocês. O primeiro curso sobre Mega GESCOM, o primeiro curso só para autores da Conscienciologia. Tá? Então, gente, nós participamos desse trabalho aqui, foi foram 2 anos, na verdade. Nós fizemos o curso entre nós e foi uma experiência fantástica, muito interessante, de você ver o seu futuro do ponto de vista da escrita. Gente, foi muito bacana. E aí, assim, a gente ficou na dúvida se colocava o nome de curso ou atividade, porque a coisa é totalmente horizontal, né? Não tem professor de Mega GESCOM. Na verdade, a gente está aprendendo, e o campo que se monta é que a gente acaba aprendendo lá nesse processo. Então, é um convite para vocês, autores, são só 10 vagas. Vale a pena, tá? Começa agora em agosto, são 4 módulos, inclusive com o módulo serexológico, que é o módulo 2, bem bacana. Eu queria destacar também aqui o Imersão Progessoterápica, que é o curso da OIC, né, sobre autoprogessoterapia em grupo. Esse ano vai ser com o professor Mário Takimoto, de 30 de agosto a 1º de setembro. Tá? São vários campos com energização, progessoterapia. Então, é um curso super recomendado. Quem não fez, vale a pena fazer. Justamente o que a gente debateu aqui sobre desdramatização da problemática, né? Então, é uma das técnicas que é trabalhado na consciência terapia. As inscrições são lá na OIC. O curso Balanço Existencial em inglês, e aqui está tudo em inglês, ó, Existential Balance, sábado, 17 a 18, Saturday and Sunday, 17th to 18th. Ok? Então, workshops, Realize a Personal Life Balance, Personal Life Project Planning. Aí tem atividades aqui, ó, com o Caio, com a Virgínia, a Cristina Aracá, que vai estar lá falando sobre Analysis of the Original Critical Life, Praxeological Retrospective, com a Juliana Costa. O Gustavo vai falar sobre Paradiplomatic Interassistencial Identity. E o Djalma, Critical Lives Comparison. Quer dizer, uma super atividade, né? Um balanço existencial em inglês, muito legal. Alterança multiexistencial, o curso do professor Mário Oliveira, vai ser na CIP, são vários assuntos que ele vai trazer aqui sobre a importância das experiências adquiridas ao longo das vidas sucessivas no processo da evolução consciencial. Muito bom. 3 e 4 de agosto, inscrições na CIP. O segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, né, o super evento aqui da Enciclosapiens, dia 17 e 18 de agosto, com vários enciclopedistas. Vale a pena participar. Aqui as inscrições são na Enciclosapiens. Muito bem. Vivências da autocosmoética energossomática são oficinas aqui da Cosmoetos. A próxima vai ser em agosto 14 e 28 de agosto. Ok? Inscrições na Cosmoetos. Quarta reciclagem da pensanidade religiosa, 24 e 25 de agosto, um curso já tradicional aqui da CCCI, com vários pesquisadores falando sobre essa reciclagem do processo religioso. E é uma atividade, se eu não me engano, da CIP, inscrições na CIP. Curso Campo Interassistencial Paracirúrgico, com a professora Miriam Sanches, aqui em Foz do Iguaçu, até o dia 1º de agosto, quer dizer, a partir, né? Como é que é aqui? A partir de 1º de agosto, R$ 850, né, as inscrições. É na Ectolab, o campo ali da dinâmica, né, só que agora focada no curso.
7ª semana da Paradireitologia e 6º Fórum da Paradireitologia, de 5 a 11 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu, que é um evento da Juriscons, e a temática é o universalismo. Muito legal isso aqui. 5 a 11 de agosto. O Fórum da TENEPS, né, que é tradicional também, e 12º Encontro Internacional de Tenepsistas, de 13 a 15 de dezembro, aqui em Foz do Iguaçu. Então, as inscrições no CAEC, vai ter um campo interassistencial com as professoras Cristina Aracaque e Mabel Teles, conferência de abertura com Hernandes Leite, super evento também. Outro super evento aqui, pessoal, ECP3 na Aracê, com o professor Leonardo Firmato, de 24 a 26 de janeiro de 2020, lá em Pedra Azul, né? Super mega evento aqui para ajudar quem, a senhora? Então, que é aquele de 10 dias? Aí, ó, o laboratório dos 10 dias saindo. Nós estamos careca aqui, já quase sem cabelo, e o negócio saiu, né? Muito bom. Isso aqui eu já falei, está caminhando. Pois é, mas está saindo, né? Isso já é prova, né? O ECP3 é a prova disso. O próximo acoplamentário, que vai ser de 5 a 6 de agosto, sobre Paradireito, com os professores Epicons Marcelo Silva, Everaldo Bergonzini e Alexandre Nonato. O Léxico de Ortopensatas, a 2ª edição, ainda está à venda aqui, pessoal. R$ 290, tá? Só procurar a Editares. A imersão em autopesquisa parapsíquica no acoplamentário, que é um curso, né, dentro do próprio acoplamentário, com vários Epicons, começa dia 3 de agosto, primeiro módulo. Então, é um processo científico de pesquisa do acoplamentário. Bem, uma proposta diferente, interessante. Muito bem, Fundamentos da Autoconscienciologia é um curso da Reaprendência, começa dia 24 de agosto, são vários módulos. Tá? E agora, 24 aulas 1 e 2 sobre evolução do conhecimento humano, panorama da conscienciologia. Então, curso na Reaprendência, inscrições lá no campus da Reaprendência. A OIC também oferece aqui os atendimentos consciencioterápicos, tá? Intensivo de final de semana, intensivo durante a semana, atendimento regular, atendimento pontual. Vale a pena, quem nunca fez consciencioterapia, fazer consciencioterapia. Vale muito a pena. Projeciologia e Heuerbex, nós estamos falando aqui sobre o Colégio Invisível da Heuerbexologia. É o curso em novembro, com vários Epicons aqui. Vai ser em Foz, né? Vai ser aqui no campus CAEC. Tá? Então, de 15 a 17 de novembro, Heuerbexologia. Pensanidade eu já falei. Bom, pessoal, vamos voltar aqui para a IC e os Colégios Invisíveis. Quem está aqui? Poderia contribuir aí. Eu participei lá em Porto Alegre durante 16 anos do GPC TENEPS, né? Então, desde a fundação, em 98 até 2014. E eu me lembro que em 2008, no curso avançado da TENEPS, houve aqui, né, nesse mesmo local, uma discussão das ICs com o professor Valdo, a respeito assim, se um grupo de pessoas quiser estudar a TENEPS aí, se é vinculado a alguma instituição, tem que ser vinculado. E o professor Valdo disse, olha, se 4 ou 5 pessoas quiserem se reunir ali na esquina para estudar a TENEPS, eles têm esse direito. E no final desse encontro, o professor Valdo falou, olha, o ideal é que tivesse, inclusive, uma IC que pesquisasse a TENEPS. E eu pensei assim, isso é um sonho de consumo, né? Ter uma IC para pesquisar a TENEPS. Hoje surgiu a IC TENEPS. Agora, paradoxalmente, o Colégio Invisível da Tenepsologia é além da IC TENEPS, porque ele representa realmente essa ideia de que um grupo de pessoas independentes, interessadas em pesquisar a tenepsologia, podem se reunir. E a gente tem um cuidado de diferenciar o Colégio Invisível da Tenepsologia da própria IC TENEPS. É outra. A ideia agora é colocar, inclusive, as decisões no Colégio Invisível em colegiado, e é um colegiado gestor diferente do colegiado gestor da IC TENEPS. Apesar de a IC TENEPS, eventualmente, poder dar algum suporte, algum apoio
E são pessoas diferentes? Para o colégio. E são pessoas diferentes. Pô, isso é muito legal. Nós né? temos 24 pesquisadores no Colégio Invisível da Tenepsicologia, com gente, inclusive, do exterior, das múltiplas ICs. Então, a gente vê nesse debate lá de 2008 que o Colégio Invisível consegue ter essa abrangência que para as ICs é mais difícil de estudar, por exemplo, a ciência tenepsicologia, né? De modo totalmente independente. E na última reunião, agora, 2 semanas atrás, do Colégio Invisível, me veio a percepção, pelo menos eu posso estar enganado com relação, viajando a maionese, com relação a isso, de que algumas das consciências gestoras dos GPC-TENEPS, lá daquela época, hoje estão no Colégio Invisível, são gestoras do Colégio Invisível da Tenepsicologia. Então, o mesmo grupo de consciências interessadas nessas pesquisas sobre TENEPS, que prestavam atenção naqueles debates sobre TENEPS que se realizavam nos GPCs, estão hoje participando extrafisicamente do Colégio Invisível da Tenepsicologia. Participamos aqui do Colégio Invisível, é Pilar Alegre, que está aqui do lado, né? Vocês participam da IC, e do Colégio Invisível. E do Colégio Invisível. E tem gente que não participa da IC e participa só do Colégio Invisível. Isso, e tem muita gente do Colégio Invisível de outras ICs, né? E gente da IC que não quis participar do Colégio Invisível também. Que legal. Que é interessante para a gente né? ver. Exatamente. Assim, ó, isso é a cereja do bolo, assim, você deixou para falar no final, né? Exatamente o exemplo de tudo. Tem umas dúvidas. Alguém quer falar alguma questão? Fala aí, Cris. Porque eu vejo assim que há espaço para criar atividades de interdependência e intercooperação entre as duas estruturas, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente fez a fundação da Juriscons, algo que eu espero que ainda esteja lá no estatuto, que nós aprovamos estatutariamente, é que haveria, inclusive, essa interlocução entre a IC e o Colégio Invisível da Paradireitologia. Entende? Então, o estudo da especialidade do Paradireito começou com o Colégio Invisível da Paradireitologia, né, depois de um tempo houve a fundação da IC, mas o Colégio Invisível da Paradireitologia continuou ativo, independente no seu modo de gestão, nas suas orientações de pesquisa, mas há uma profunda, digamos assim, um profundo sinergismo e intercooperação entre as duas estruturas. Então, por exemplo, a própria semana científica, né, do Paradireito, os colégios invisíveis eles participam ativamente. Esse ano, eles contribuíram, inclusive, na seleção dos artigos, fizeram uma parceria lá com o chamado, né, setor científico, na Juriscons tem outro nome, para ajudar na questão da seleção dos artigos, no convite dos pesquisadores, ajudaram na programação do evento, entendeu? Então, o ambiente virtual dos colégios invisíveis, do Colégio Invisível da Paradireitologia, que é o Zoom, a sala Zoom, é o ambiente virtual onde são feitas as web conferences da instituição. Então, há possibilidades de se fazer essas parcerias, um trabalho interdependente, de maneira que conflua justamente para aumentar tanto o conhecimento da especialidade quanto a divulgação da especialidade. Entendeu? Então, toda aquela parte de estrutura administrativa, mais intrafísica, necessária para fazer a divulgação das especialidades, né, seja com cursos, com aulas, com publicações e tudo mais, a IC também pode, do Paradireito, no caso, né, faz esse nível de aporte para o Colégio Invisível da Paradireitologia. Então, acho que é rico a gente pensar em maneiras, e a gente tem esse caso prático, né, para mostrar, de interdependência, intercooperação entre as duas estruturas. Não, e às vezes você tem um não voluntário, por exemplo, um pesquisador de Colégio Invisível num outro país, o cara começa a crescer da pesquisa, começa a chegar mais gente, daqui a pouco, bum, abre um núcleo lá daquela... né? Aquela área, daquela especialidade. E se o pesquisador do Colégio Invisível ele está produzindo, ele está publicando, ele está vindo aqui, está apresentando verbetes, né, da enciclopédia, está participando, inclusive, de congressos, de atividades científicas, de certa forma, ele é um voluntário, né? Ele está contribuindo também, né, para a ciência. Então, já que a gente falou disso, tem um questionamento aqui sobre o voluntário, né? Como é que é essa questão do voluntário? Uma última perguntinha para nós aqui, fechar o debate.
Você não precisa ser voluntário, você tem que ser voluntário. Roberto, explica aí para a gente fechar. Eu acho que esse ponto aí, vamos fechar com alinhamento de algumas questões. Primeiro, acho que vou resgatar aqui a questão, o voluntariado é um tipo de voluntariado, é um voluntariado científico. Então é um voluntariado, é um voluntariado, né? Lógico. E a gente, inclusive, nessa discussão, na Constituição da Unicim, 2005, a gente estava participando, já existiam os colégios, e nós trabalhamos essa discussão para vincular as atividades como organismo conscienciocêntrico. Existe a instituição conscienciocêntrica, o colégio é um organismo, é uma outra forma de organização conscienciocêntrica, que também tem uma vinculação com a Unicim, no sentido de a gente fazer parte da CCCI. E aí existe um grande desafio, que é mostrar para as pessoas das ICs que Colégio Invisível também é um voluntário. Porque existem algumas interpretações, mas a pessoa faz pesquisa, não está comprometido com nada, e tem voluntário real é o que voluntaria na IC. Não é verdade isso, é um ponto importante para esclarecer. E aí porque essa pessoa tem um compromisso com que é importante esclarecer. Qual é a Axi Proex, ou a Mega Proex dos Colégios Invisíveis? É a produção do tratado da especialidade, aos moldes do Projeciologia. Isso é super importante, hein, pessoal? O colégio existe para fomentar esse objetivo maior. Se o professor Valdo escreveu... Claro, porque vão ser os grandes especialistas juntos, né? Então vai ser uma cooperação. Então esse desafio conjunto é o desafio do colégio. Então é um voluntariado muito importante para o desenvolvimento da ciência da conscienciologia. E um aspecto importante também, do ponto de vista da governança conscienciocêntrica, que eu acho que isso é fundamental a gente entender o futuro da conscienciologia, que é a relação entre 3 destaques que eu gostaria de dar das forças, dos poderes que existem na conscienciologia. Primeiro é a voluntariocracia, que é a força do voluntariado que as ICs representam, porque isso é o poder econômico da CCI. A força do nosso trabalho voluntário, dando aulas, fazendo livros e dando os direitos autorais, traz poder econômico para as instituições. E isso traz uma série de... Construímos prédios e compramos terrenos e fazemos o avanço da instituição da conscienciologia no planeta de maneira intrafísica. Isso é a voluntariocracia, o Conselho das ICs representa muito bem. E existe um processo parapsíquico, que é vamos dizer assim, a parapsicocracia, que é o processo da multidimensionalidade. Existe o Conselho dos EPICOM, existe uma metodologia para desenvolvimento, as dinâmicas, um crescendo para a pessoa assumir esse processo de liderança nessa área. E existe uma coisa que está se desenvolvendo cada vez mais, e os colégios invisíveis fazem parte, que é a cienciocracia, ou a paracienciocracia. Porque esse movimento todo, ele é um movimento de neociência. Então, todos os colégios, com o seu compromisso, com a sua PROEX, com a reunião dos pesquisadores, trazendo as singularidades, os intermissivistas, eles vão dar força nesse tipo de atividade que traz a identidade da conscienciologia, não como uma seita, não como um grupo de malucos, mas como um grupo de pessoas trazendo uma contribuição nossa aqui para esse planeta, na reurbanização e tudo mais. Então, esses aspectos são todos os aspectos do voluntariado. Muito bom, bacana. Pessoal, a gente queria agradecer a participação de vocês, dos telecirculistas. Nós tivemos 14 autores presentes, 34 autorandos, no total foram 48 aqui, e os telecirculistas, nós chegamos a 57 participantes ao mesmo tempo, e tivemos a reprodução do vídeo para 231 pessoas. Então foi muito bom. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. Hein?